em respeito a quem não está na reunião agora, eu falei que ia deixar gravado, então assim todos conseguem ter acesso. Como eu tinha dito para o pessoal que já estava aqui, quem puder, claro, ligar a câmera, eu ficaria muito contente. Então, quanto mais carinhas a gente tiver aqui, é melhor. Mas se não puder, também não tenha problema. Antes de iniciar, eu só queria definir algumas coisas com vocês, eu vou falando, mas que isso aqui não seja um monólogo. Então, caso vocês quiserem se comunicar, expressar dúvidas, posicionarem, qualquer coisa, levantem a mãozinha. A gente tem aqui embaixo em Reactions, vocês conseguem levantar a mão, raise hand. E aí, só uma instrução para vocês encontrarem, eu mando no chat também, só para a gente ter uma comunicação melhor. Vocês querem que baixa tá. Gente, para iniciar, o que eu pensei da gente fazer? Eu vou colocar vocês em salas simultâneas. O que é isso? Para quem nunca usou o Zoom, é novo, as salas simultâneas é um ambiente, a gente está em 40, eu vou formar, então, 8 salas de 5 pessoas. E nessas salas, eu quero que vocês conversem, realmente para a gente fazer um pré-aquecimento antes de iniciar as pautas da reunião. Então, falarem o cargo de vocês na academia, se vocês são... deixo claro que aqui tem todo mundo, tá? Foi convidado. Então, a gente tem titulares, academicistas, suplentes, membros do administrativo. Então, fala o que vocês fazem na academia, se estão aprendendo, ensinando, qual idioma, se vocês têm nível, se já escolheram escritor. Realmente, para a gente criar essa cultura não só de ter contato com a pessoa com quem a gente está aprendendo, mas com a academia no todo. Tudo bem? Mas, repito, se vocês não puderem falar, manda no chat, e aí sempre tem alguém na sala que tem microfone e pode estar lendo para ti. Então, vou fazer isso aqui agora. Vocês terão 5 minutinhos, tá bom? Para fazer essa discussão, uma média de 1 minuto para cada um. Tentam respeitar esse tempo para que todos consigam falar. E algumas salas vão ficar com um pouquinho a menos de 5, isso é normal. Então, eu vou gerar aqui e daqui 5 minutos vocês voltam. Consegui voltar. Está prestando apoio às famílias e a perícia, Maju, já está aqui no local para descobrir a causa desse acidente. Eu volto com você. Essa pergunta que fica, né? Muito obrigada por essa informação. Pessoal, não sei se vocês entraram agora ou vocês não viram. Eu criei somente 5 salas, então são 5 salas simultâneas. E aí vocês vão poder conversar com as pessoas da sala sobre um pouco do ciclo que vocês estão esperando, a língua que vocês estão aprendendo, ensinando, tá bom? Então é um momento para vocês conversarem. Creio que já entrou aí a notificação, é só vocês ingressarem na sala. Vão ter poucas pessoas lá, e aí vocês se sintam livres de comunicar sem qualquer tipo de vergonha. Tá bom? Você entrou agora, né, Giovana? Tá, eu vou te colocar numa sala agora, porque você não foi atribuída. Só um instante. Pronto.
Pessoal, vocês que entraram agora, nós estamos trabalhando com salas simultâneas, então eu vou atribuir vocês em salas para que vocês conversem um pouco sobre a expectativa de vocês para o ciclo, o que vocês estão fazendo na academia, se vocês aprendem um idioma, se estão ensinando, tá? Então, são salas com poucas pessoas, onde vocês podem conversar por alguns minutinhos antes de iniciarmos de fato. Então, eu vou atribuir vocês aqui só uns minutos. Se fosse eu, ninguém ia ajudar.
Aí, pessoal, a gente está voltando, falta só mais alguns e a gente já continua. Acho que vocês perceberam que eu falei da matemática, eu falei que eu ia colocar 8 salas de 5, eu acabei colocando 5 de 8, então as salas ficaram um pouco maiores. E por isso que eu justamente deixei vocês um tempo maior do que eu tinha dito. Mas eu espero que vocês tenham conseguido conversar um pouco sobre o que vocês esperam do ciclo. E eu queria, inclusive, perguntar, caso alguém de vocês queira compartilhar o que rolou na sala, fiquem à vontade para levantar a mão, falar um pouco do que tirou dessa conversa, tá? Alguém se voluntaria? Maria Luísa, Oi. pode falar. Ah, sim, desculpa. Quem falou também, você pode falar em seguida. Eu ia falar que eu conheci ótimas pessoas na minha sala e pessoas de lugares completamente diferentes e que vão aprender línguas completamente diferentes. Uma menina na minha sala ia aprender grego e a outra estava aprendendo francês e eu vou aprender alemão. E é muito louco isso, porque a gente está num lugar que é multicultural e foi muito bom tirar essa experiência. Todo mundo conversa muito bem e eu revi uma menina que estava comigo no ciclo passado e, nossa, foi muito, muito legal. Poxa, que legal. Isso numa sala de 8 pessoas, talvez tenha salas, eu olho o nome, né? O nome de vocês, quem está em cada sala. Tinha sala que eu falei, olha, tá diversificado aqui. Tem gente do administrativo, tem gente do alemão, do inglês, do português. A gente está com 8 idiomas nesse ciclo. Então, é um de cada idioma. Isso é muita academia. Mais alguém gostaria de comunicar, falar alguma coisa antes de a gente prosseguir? Temos mais 3 minutos para isso, senão eu posso continuar. Eu aprendi que o pessoal da minha sala odeia ser advogado. Advogado? Por quê? Tinha 3 advogados na minha sala e 2 reclamaram. Uma adora. É isso. Olha, dica de curso, não seguir curso de direito. Entendi, gente. Acontece, né? Não vou mais cogitar fazer direito. Mais alguém gostaria de falar, pessoal? Ou não? Como eu cheguei, faltando acho que um minuto ou 2 minutos para encerrar aquela parte de apresentação, eu acabei não falando muito. Então, eu só vi as meninas da minha sala falando e eu fiquei meio perdida. Falei, gente... Você quer falar todo agora, mundo falando. Júlia? Não, deixa para próxima. A gente vai fazer mais momentos assim. Talvez hoje não, porque eu vou fazer uma outra dinâmica com vocês, que eu acredito que vocês vão gostar bastante, só que mais para o final, para não ficar 2 em seguida. E aí a gente pode conversar mais em seguida sobre dando uma continuidade no que não deu tempo. Mas, gente, então vamos lá. Eu separei essa reunião aqui com todo mundo da academia. Como eu tinha dito, falando de calendário, vocês iniciaram, né, conheceram os respectivos titulares ou suplentes de vocês. E, na realidade, eu pedi para vocês, na verdade, orientei os titulares iniciarem as aulas a partir do dia 11. E o porquê que eu fiz isso? Porque eu realmente queria que vocês tirassem 10 dias, que pode parecer muito, mas é que para um ciclo de 4 meses é bom que vocês se conheçam muito bem e definam metas de aula, níveis, né? A gente teve uma procura bem diversificada esse ciclo, então tem pessoas que já têm nível, outras estão iniciando. Escolher o autor de vocês, que francamente eu acredito ser uma das decisões mais importantes, já que vocês serão propriamente eles durante esses 4 meses, né? Então, eu nem gosto de falar, você representa o escritor fulano. Não, você é o fulano aqui. Então, realmente adere esse termo da academia. Então, considere autores que você realmente gostaria de trabalhar. Então, essa chamada é para eu dar
orientações gerais antes que a gente inicie o ciclo. Então, eu imagino que todos vocês já tenham tido já o primeiro contato, conversado, feito uma reunião ou ao menos trocado WhatsApp, e-mail para se conhecerem, né? E de cara, eu queria explicar para vocês, porque esperei muito para esse momento, quem é a Júlia Lopes de Almeida, né? E eu sempre dou risada quando eu falo isso, porque, gente, isso gera um pouco de confusão nas pessoas, para não falar muito mesmo. Eu queria que vocês fizessem, se não quiserem falar, manda no chat ou levanta a mão. Quem já ouviu falar na Júlia Lopes de Almeida? Ou leu um livro, ou conhece a biografia dela, ou já ouviu falar só de ouvir mesmo? 2 pessoas até agora, né? Tá. 4 pessoas. Ah, bastante. Bacana, gente. Apenas o nome. Sim. Então eu vou explicar para vocês quem é a Júlia. Vocês podem baixar a mãozinha. Eu li A Falência e é um dos meus livros preferidos. Pois é, A Falência é o livro mais conhecido da Júlia, o que mais se tornou popular, né? O que trouxe um pouquinho de fama assim para ela no período em que ela viveu. Então, a Júlia não é a fundadora do projeto, como alguns pensam, né? Quando a gente coloca lá no Instagram Academia Júlia Lopes de Almeida, todo mundo acha que é o nome da fundadora. E a Júlia, pessoal, de início, por que a gente escolheu a Júlia? Ela foi a única escritora feminina, assim, mulher, né, que realmente colaborou para a fundação da Academia Brasileira de Letras. E o nosso propósito é justamente fazer uma referência à academia. Então, quando a gente estava escolhendo nós fundadores, realmente, quem seria o escritor, que a gente daria o nome para ser o nosso patrono, pensamos nela justamente porque pensa que a academia foi fundada em 1897, e a Júlia foi a única mulher, e ela não conseguiu realmente ter uma cadeira, porque cada escritor que é nomeado tem uma cadeira para si, porque ela era mulher. Então, assim, de vários e vários homens, deram até uma cadeira para o marido dela, mas ela acabou não tendo o reconhecimento. Teve depois uma homenagem, né, mas pós-morte, 120 anos pós-academia, fundação da academia, eles reconheceram ela como cofundadora e ela merecia essa cadeira. E falando um pouco da vida dela, ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1862, e morreu em 1934. Então, falando assim de vertente literária, ela pegou ali o realismo, naturalismo. O auge dela foi realmente na primeira década do 1900. Então, assim, ela foi em 1901 que ela lançou A Falência. E a Júlia, pessoal, ela era muito à frente da época em que ela viveu. O que eu quero dizer com isso? Ela trazia várias e várias pautas que não era comum de serem discutidas no século XIX. Então, por exemplo, ela falava de divórcio, feminismo, falava sobre vários assuntos sociais mesmo que não era comum uma pessoa falar e nem uma mulher, né? Então, assim, ela realmente participava de Gazeta, ela morou em Campinas. Campinas é uma cidade do interior de São Paulo, então ela era carioca, mas ela morou em Campinas. Na realidade, a Júlia morou em vários locais. Ela era filha de portugueses e também a gente não omite esse fato que ela tinha boas condições financeiras. Então, além dela ser filha de português, ela era casada com português, ela morou anos em Lisboa, anos em Paris, ficou um tempo na África também, morou em Campinas, mas o curioso é que ela nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Então, uma brasileira. E aí são algumas curiosidades que eu queria trazer realmente para vocês sobre ela. E outra coisa também é que para quem vai prestar vestibular, ela está atualmente no vestibular paulista, né? Ela está nas obras obrigatórias da Unicamp, então a Unicamp realmente tem muito carinho por ela. E Campinas, porque ela fez muito sucesso lá, porque ela morou em boa parte da infância, né? Então, é uma carioca com pé em Campinas. E em várias regiões do mundo também, não dá para a gente negar isso.
Então, é só um pré-conhecimento para que vocês conheçam melhor quem é a Júlia, tá? E alguém quer fazer alguma colocação, comentar algo, ou eu posso prosseguir? Creio que não, né? E aí, falando do projeto, o nosso intuito com o projeto é realmente criar tanto línguas, né? As pessoas falam muito que a gente é um projeto de idiomas, e eu concordo, a gente é um projeto de idiomas, só que a gente tem o intuito também de ter a literatura. Então, não é como se fosse a gente aprende idiomas e lê um livro. Na verdade, é mais do que isso, pessoal, porque quem tem um idioma mais avançado, está aprendendo, esse pessoal acaba realmente lendo os livros no idioma que ele está aprendendo e acaba tendo mais um contato literário, digamos assim, do que linguístico. Quem é iniciante realmente tem aquela aula de PowerPoint e vai um pouco mais leve na questão da literatura. Então, a gente não é um projeto só de línguas, não é um projeto só de literatura. A gente é as duas coisas. E, como eu tinha mencionado, vocês representam o escritor aqui, então a escolha de vocês é muito importante. Ressalto que deve ser nativo do idioma que vocês aprendem ou que vocês ensinam. Então, assim, se você aprende português, né, foco no vestibular, porque todo mundo fala português aqui, realmente a gente sabe que tem que ser um escritor brasileiro, português, ou de qualquer outro país que realmente fale a língua portuguesa, tá? Então, é para ficar um pouco mais claro a ideia da academia. Trazendo aqui um pouco de números, falando de processo seletivo, eu acho importante vocês saberem. Atualmente, a academia está com 114 membros, isso quando eu digo membros, são academicistas suplentes, titulares, administrativo, todo mundo. E desses 114, a gente tem uma distribuição de 90 mulheres e 24 homens. E o que é um total de 21% de homens e 79% de mulheres. Então, realmente a gente fica contente de ter escolhido o nome da Júlia para ser nossa patrona, porque a academia ela tem tanto foco, né? Ela tem tanta mulher aqui. E o processo seletivo, falando dele para vocês, tivemos um total de 266 inscrições para suplentes, e desses 266, a gente abarcou um total de 54. Então, assim, gente, se vocês estão aqui, realmente se sintam merecedores de terem essa vaga. Para titulares foram 71 inscrições e 24 que a gente acabou selecionando. Então, tanto para titulares quanto para suplentes, a taxa de aceitação foi baixa, uma média de suplente foi 20%. E fora o pessoal que já estava no ciclo passado conosco. Então, a gente deu uma continuidade, mas quem entrou foram 54 suplentes e 24 titulares. E aí agora eu queria trazer aqui um pequeno infográfico feito pela Giovana maravilhosa do time de mídias. Não sei se vocês já tiveram contato com ela. Ela não pôde estar aqui, mas saiba que aqueles posts que vocês veem no Instagram, ela e o time dela que fazem, né? Então, posts lindíssimos. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem ver, né? Tá. Alguns termos da academia. Constantemente as pessoas me perguntam, Bruno, e o que é titular, o que é suplente? Ou as pessoas confundem, acham que suplente é quem ensina, o que é cadeira? Bom, aqui está um infográfico, vou mandar também no WhatsApp para ficar claro. Cadeira, gente, cadeira é um termo realmente muito amplo. A cadeira é uma espécie de delegação. O que eu quero dizer com delegação? Então, ela é baseada no titular. Titular, descendo aqui um pouco, é o professor voluntário, e o academicista suplente é o aluno. Então, nós temos aí um titular e um suplente, 2 suplentes, 3 suplentes no máximo, e vocês, 2, 3, 4, representam uma cadeira.
E que cadeira é essa? É a cadeira chamada o escritor que vocês eventualmente escolherem. Então, sei lá, cadeira William Shakespeare, de inglês. Quem é o William Shakespeare? O William Shakespeare é o titular e os 2, 3 suplentes que escolheram esse escritor para representar. Então, academicista titular, academicista suplente. Eu sempre falo titular quando eu mando no grupo dos titulares, ou suplente no grupo dos suplentes, ou quando eu mando para os dois, eu mando academicistas. Então, por isso que eu achei importante trazer esse infográfico, porque a pessoa pergunta para mim, mas não era suplente? Não era titular? Por que agora você está falando academicista? É porque academicista é um termo genérico para ambos, né? Então, o titular e o suplente. Quem ensina, titular, quem aprende, o suplente. E juntos vocês vão representar um autor ou autora, e aí são a cadeira do nome daquele escritor. Ficou claro isso, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Eu preciso explicar outra vez, se precisar, eu fico à disposição. Porque eu sei que isso gera um pouco de confusão às vezes. Deixa eu só aumentar minha tela aqui, que eu diminui ela sem querer. Vocês não estão mais vendo a tela, né? Eu parei de compartilhar, eu acho. Tá. Ainda está compartilhando, Bruno. Tá. Eu sou péssimo em compartilhar. Eu acho que só que compartilhar até o final, só um instante. Eu share. Parou agora, gente? Pra mim ainda tá aparecendo. Ah, entendi. Tá aparecendo ainda aqui. Tem um botãozinho, se eu não me engano, acho que fica do lado do balãozinho de chat. Pra mim fica ali, pelo menos. Mas acho que pra você deve ficar ou em cima... Aqui, ó, eu já consegui. Agora foi. Isso, agora sim. Eu sou complexo. Valeu, gente. Bom, então era isso, né? Falando realmente... não estava nem vendo o chat de vocês, agora eu vejo. Do infográfico, eu vou mandar depois no grupo para vocês todos acompanharem. E agora, realmente, trazendo um pouco de algumas informações sobre dinâmicas, um pouco de clube, né? Porque eu tinha mencionado para vocês, isso no edital, inclusive para quem leu, estava lá escrito que a gente faz dinâmicas mensais e alguns clubes. E, gente, o que é isso? Eu fiquei nesse suspense todo, não falei o que é o clube, não falei o que é as dinâmicas, realmente para trazer aqui. Começando, então, falando das dinâmicas. A gente trabalha por mês, então, como eu disse, eu não gosto que vocês tenham contato somente com a cadeira, que vocês tenham contato com toda a academia. Então, uma vez por mês, a gente faz uma espécie de dinâmica aberta, no estilo que a gente está fazendo aqui agora, no Zoom, para que vocês possam compartilhar algo. Então, são 4 meses de tutoria, e nesses 4 meses a gente tem realmente as 4 dinâmicas. No primeiro mês, a gente trabalha com a ideia de representação criativa dos escritores. Então, a cadeira traz uma apresentação da maneira que prefere, lúdica, com slide, ou apenas falando, ou trazendo um pouco das obras do seu escritor, e vai falar para todo mundo por que esse escritor é importante para você, o que ele fez em vida, as obras dele. Realmente o intuito dessa reunião é que pessoas conheçam escritores novos. No ciclo passado, para quem estava aqui, foi um momento muito rico de compartilhamento, então vários escritores a gente não conhecia, e aí o pessoal acabou compartilhando, porque isso é uma escolha que eu acho muito bacana da academia, vocês acabam pegando escritores não tão conhecidos. Então, o conhecimento sempre agrega muito. Esse é o primeiro mês, então a gente vai liberar sempre um edital. O edital é uma média de 20 dias antes da dinâmica. Essa dinâmica vocês vão ter contato em agosto, lá para o dia 10 de agosto. Então, lá para o dia 25 de julho eu vou estar disparando esse edital. Fecha a porta, por favor. Para que vocês possam se preparar, tá?
E no segundo mês, a gente faz uma espécie de, como é que eu posso dizer? Uma simulação da academia. Então, a gente traz, não sei se vocês têm contato, sabe como é que funciona uma reunião na Academia Brasileira de Letras, mas eles trazem um assunto muito global, que geralmente envolve a língua. Então, por exemplo, eles tiveram uma recentemente lá dizendo o direito da língua portuguesa. É um assunto que não a ver com uma obra, porque se eu trago uma poesia, um escritor que é de prosa, por exemplo, não teria tanta propriedade para falar. E juntos eles acabam discutindo e fazendo realmente um debate. É tipo um debate aberto sobre algum assunto linguístico. Então, vocês vão ter, na realidade, eu não vou escolher sozinho esse assunto, vocês terão lá uma votação, algumas ideias, e a mais votada faremos esse debate. No terceiro mês, uma das mais interessantes, porque vocês vão ganhar prêmio, no terceiro mês a gente faz uma gincana linguística. O que é a gincana linguística? Alguns idiomas da academia, eles são bem notáveis, a gente tem bastante público, tipo o inglês, o francês, né? Então, esses idiomas, a gente faz uma espécie de vídeo, assim, a gente pede para vocês falarem sobre algum assunto do dia a dia mesmo, algo bem simples, tipo descrever uma rotina, ou então falar sobre o que vocês curtem fazer. E aí, são vídeos, e através desses vídeos, vocês vão mandar para a gente, vai ter toda uma comissão, e vão ter semifinalistas, e os semifinalistas vão ganhar um prêmio, e o finalista realmente vai ganhar um livro. Então, o que é o livro? O finalista vai ganhar 2 livros na realidade, tanto o livro da Júlia, quanto um livro do escritor que ele representa. E os semifinalistas, que serão os outros 2, ganharão o livro do escritor, tá? Então, eu realmente encorajo vocês a participarem, por mais que ela não seja obrigatória, é uma oportunidade que vocês têm. E no quarto mês, temos o e-book coletivo. O que é o e-book coletivo? Gente, essa é a única dinâmica que eu até coloquei no termo que vocês precisam participar, porque ela é a conclusão do ciclo para vocês. Então, a gente pede que todo academicista escreva um pequeno capítulo sobre um tema bem social, e a gente faz votação também, a gente é fã de votação aqui. Então, assim, ciclo passado foi crônicas, o pessoal escolheu as crônicas, contos, poesias, crônicas foram escolhidas, e sobre autoritarismo. Então, todo mundo escreveu, e assim, é um limite mínimo de caracteres, não é muita coisa, e tem o máximo também, então não é nada muito grande. Vocês têm 40 dias para escrever um capítulo, então dá tempo de vocês se prepararem, e como é uma dinâmica obrigatória, claro, né, a gente preza muito pela privacidade de vocês, a gente costuma publicar esse livro na Amazon, então podemos até disponibilizar para vocês o exemplar do ciclo passado para vocês darem uma lida, e evidentemente todo mundo que escreveu concordou para estar ali, porque é um livro público, mas para esse ciclo eu peço que no formulário, isso só em outubro, quando a gente for disparar, vocês apontem se gostariam de ter o livro publicado ou apenas para nós, do administrativos, ter como, digamos assim, um TCC de vocês para vocês se formarem. Mas quem não curte publicação, claro que não vai ter, né? Então, são essas 4 dinâmicas oficiais, uma por mês, agosto, setembro, outubro e novembro. E, aliás, para quem me perguntou, o ciclo vai até dia 6/11, então é até a primeira semana de novembro, concluindo 17 semanas de aulas e 34 horas aulas, porque são 2 por semana. E aí isso conta no certificado de vocês também, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre as dinâmicas mensais? Porque agora eu quero falar sobre as semanais. Caso alguém quiser. Eu tenho uma dúvida sobre Claro. a última dinâmica. Sim. Tipo, a gente vai publicar em português, não na língua que a gente está aprendendo. A gente deixa aberto. Se você se sente confiante em escrever no idioma que você aprende, olha que lindo, pode publicar. Mas caso contrário, não tem problema, pode escrever em português.
Tivemos, inclusive, duas partes do livro. Um exemplar foi somente em inglês e o outro foi com as demais línguas. Então, teve em espanhol, teve também em italiano, em português. Então, é conforme você se sentir confiante. Geralmente, eles passam por uma revisora antes, ela vai estar olhando. Então, às vezes a pessoa fala, mas o meu inglês é A2, é B1, eu vou cometer erro. Não tenha problema, gente. Se cometer erro, vai ter revisão. Então, vocês não vão ser julgados por nada, tá? Isso acontece, realmente. Pensa que é o momento de vocês mostrarem o que vocês aprenderam no ciclo. E erros fazem parte do processo. Então, eu respondi, Alice, sua dúvida? Sim, obrigada. Eu não fiz semestre passado porque eu estava em chinês, aí eu achei que eu tinha que escrever em chinês. Aí, é isso. Não precisa. Na verdade, o ciclo passado a gente não colocou como obrigatória, porque eu não tinha posto no termo. Então, eu não podia cobrar algo que eu não coloquei no termo, né? Agora, esse ciclo aqui é a única que eu realmente gostaria que vocês fizessem, porque trabalhamos muito com essa ideia de produzir algo no final, né? E até, gente, não é para a academia, é para vocês mesmo. Pensa que legal ter um livro publicado. Isso é currículo e experiência de vida. Então, essa é obrigatória. E agora eu disse para vocês sobre as semanais. As semanais não é realmente, nossa, vamos entrar no Zoom e reunir todo mundo. O que eu pensei em fazer em dinâmicas semanais? Para o grupo não ficar parado, gente, inclusive eu incentivo que vocês usem aquele grupo, claro, né, na medida correta, para o que vocês quiserem. O que eu digo? Manda oportunidade de estudo, manda realmente, às vezes vocês estão em grupos e PDF de livro, ou então alguma coisa, um evento linguístico de conversação, manda no grupo da academia, esse é o espaço para vocês compartilharem, e eventualmente eu vou estar mandando para vocês isso na sexta, no sábado, toda semana uma espécie de quiz, uma pergunta, algo que vocês respondam assim muito rápido, e que vocês podem responder quando vocês quiserem, porque está no WhatsApp, não é uma chamada. Claro, né, eu já fiz isso realmente pensando no tempo, quando a gente faz as mensais, também tem votação, então, para que tenha o máximo de pessoas possível, a gente dispara alguns dias para que vocês escolham o melhor dia para que todos estejam presentes, mas essas semanais é algo de WhatsApp mesmo. E então, de vez em quando, eu vou mandar algo assim. Qual foi o livro mais conhecido da Júlia Lopes de Almeida? Bem simples. E aí, tem também um propósito disso. Vocês vão ter uma espécie de pontos. E quando eu digo pontos, não é uma prova que vocês vão ser avaliados e vão ser eliminados do projeto, oh meu Deus, tudo isso. Não. Vocês realmente vão ter pontos, que vai ser tipo uma escala. Vai ter uma planilha, que inclusive eu vou deixar pública para todos vocês acompanharem. Então, eu vou mandar. A primeira pessoa que responder, e responder corretamente, claro, ela vai ter 5 pontos, digamos assim. E no final do ciclo, a pessoa que realmente ganhar, tiver mais pontos, na verdade eu penso em contemplar os 3 primeiros, não somente o primeiro, para não ficar tão injusto. Vai ter 2 presentes. Então, o primeiro é uma vaga para o ciclo que vem. Então, vocês não vão precisar aplicar novamente, vocês vão poder continuar estudando com a academia. E também um livro, e aí um livro mais... ou do autor ou da Júlia, a gente vai combinar direitinho isso, tá? Então, vocês vão ter esse presente por terem participado ao longo do ciclo. Então, participem, né? Mandem lá bastante. São coisas assim, mais curiosidades linguísticas, literárias, tá? Alguma dúvida sobre isso? Vocês precisam que eu explique alguma coisa novamente? Acho que não, né? Beleza. Ok, gente. Outra coisa. Agora falando um pouco sobre como é que vocês devem fazer a aula. Muita gente me chamou no privado para perguntar, Bruno, eu deveria usar o Zoom para ter aula? Porque eu acho o Zoom difícil. É difícil.
Eu mesmo nem consigo como descompartilhar o negócio, vexame. O Zoom é difícil, mas vocês não são obrigados a usarem o Zoom, nem o Meet, nem vocês usem a plataforma que vocês preferirem para ter a aula de vídeo, realmente, né, de vocês. Usam o Zoom, o WhatsApp, Skype, Teams, o que vocês quiserem, que for mais confortável para todos. Os clubes, vou falar do clube daqui a pouquinho, Rayane. Mas não é parte da dinâmica mensal. O clube é algo bem à parte. Só vou acabar esse tópico, eu já entro nele, tá bom? Eu falava, então, sobre a chamada onde vocês vão fazer. Então, vocês vão poder usar qualquer plataforma de vídeo, é importante que a aula aconteça, só que tem uma que eu peço que vocês usem obrigatoriamente, que é o Google Sala de Aula. Então, todos vocês receberam um link, e eu estava checando hoje de manhã, creio que quase todos ingressaram. Tem algumas pessoas com pendência, então quem não entrou ainda no Google Sala de Aula, eu peço para que entrem. Por quê? Tudo que vocês forem fazer de aula, eu peço para que o titular, isso é mais uma responsabilidade do titular, esteja anexando isso lá. Então, ele anexa, olha, a aula da semana tal, conteúdo tal. Anexa material de aula, PDF, o que vocês usarem, que é realmente uma maneira de nós, como administração, conseguir ver se vocês estão tendo as aulas regularmente toda semana, né? Outra dúvida que surgiu, olha, essa semana aqui eu fiquei doente, essa semana aqui aconteceu alguma coisa, algum compromisso, não consegui fazer a aula, posso fazer depois? Claro, não tem problema. Vocês terão uma espécie de formulário, então é um formulário semanal. E, gente, por favor, eu peço que tutoria dada, tutoria registrada. É uma espécie de lista de presença. Então, o que eu digo com isso? É um formulário que vocês respondem em 1 minuto. Basicamente, colocar o nome de vocês, se a aula aconteceu naquela semana e o horário que aconteceu, e se deu tudo bem, aconteceu algum problema, porque às vezes acontece, né? Algum conflito. Esse formulário também é um momento de vocês falarem para nós, olha, aconteceu algo desagradável na tutoria, né? A gente precisa de uma intervenção, algo do tipo, para que a gente consiga interferir, porque se vocês não relatam um problema, para nós está tudo bem. Então, se a aula aconteceu, já registra, porque é 1 minuto. E se vocês não registrarem, a gente vai considerar como aula não dada. Vou mandar esse formulário para vocês, eu vou publicar no sala de aula de todo mundo, WhatsApp, e-mail, então vocês vão ter acesso até dia 11. Então, peço para os titulares, registrem a aula e depois, acabou a tutoria, marcam essa lista de presença, tanto os suplentes quanto os titulares. É 1 minutinho apenas, tá bom? E no final do mês também, esse é muito simples, no final do mês eu vou mandar um outro, final de cada mês. Esse ele vai ser um pouco mais amplo, porque a gente vai fazer perguntas sobre possíveis growths, coisas que a gente pode melhorar e coisas que estão dando certo, porque a gente está numa constante evolução. Então, a gente sempre busca ouvir de vocês, dar esse espaço para que vocês comuniquem se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa que não está indo muito bem, algo que deveria mudar no projeto. Realmente é um espaço para vocês falarem o que quiserem. Mas esse, por ser mais complexo, um formulário de 10 minutinhos preenchendo, a gente vai mandar uma vez por mês, 4 vezes no ciclo, então. Tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre isso? E, Natan, a gente mandou sim no e-mail. Não tem problema, se você não recebeu, só me manda uma mensagem no WhatsApp para não esquecer. Quando a reunião acabar, eu te mando o link por lá. Tá? Mas a gente mandou sim. Tá, eu mando. Bruno, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A duração das aulas deve ter uma duração fixa? Porque, assim, eu lembro que a gente conversou sobre 2 horas, mas eu fiquei com a dúvida se são 2 horas de aula ou se são 2 horas contemplando o tempo de leitura e as aulas. Ou se também é conversável, depende de cada um. É uma ótima pergunta. Gente, essas 2 horas é o que a gente coloca no currículo. Então, vai muito da necessidade do teu suplente. Inicialmente, a gente propôs 1h30 de língua e meia hora de literatura.
Só que tem um pessoal que é B2 no idioma, então esse pessoal não precisa muito de gramática, não precisa muito desse tipo de apoio. A pessoa ela quer ler, ela quer discutir. Então, o que eu peço, faça um tipo de check-in no seu suplente. Se eles são avançados, tudo bem, usem esse momento para conversação, para discutirem o livro. A leitura, eu recomendo que vocês façam no momento à parte. No momento à parte, então, porque não faria nem muito sentido vocês ficarem 2 horas de cabeça baixa lendo o livro. Então, leiam durante a semana, estabeleçam entre vocês a meta. Então, olha, vai do cronograma de vocês. Tem bastante tempo? Olha, vamos ler 2 capítulos, ou vamos ler 5 páginas, conforme vocês forem tendo tempo. E aí, chega o encontro semanal, vocês fazem lá tanto a parte linguística quanto a parte literária. O que pode ser meia hora de línguas, 1h30 de literatura, 1h30 de línguas ou meia hora de literatura, né? Isso vai muito realmente da necessidade do suplenque, se ele é iniciante, intermediário, avançado, tá bom? Perfeito. Obrigada. Ficou claro? Sim. Tá. E sobre as horas de fazer a aula, essas 2 horas vocês podem quebrar, tá, ao longo da semana. Então, quando eu digo quebrar, de repente fazer 1 hora na segunda, 1 hora no sábado, ou fazer 2 horas juntas, isso não tem problema. E também não é uma coisa que a gente interfere. Vocês vão decidir juntos e apenas um formulário coloca. Tem gente que não tem dia fixo. Uma semana faz no sábado, outra na terça, outra na quarta. Tem problema? Não tem problema, a aula está acontecendo. Então, caso vocês preferirem horários flexíveis, a critério de vocês. A academia não interfere em nada em relação a isso. Horário também não, manhã, tarde, madrugada, façam o horário que vocês quiserem, as aulas. Tá bom? Bruno, Diga. e, por exemplo, caso a gente queira mais horas na semana, Uhum. mais horas de aula, como a gente conversa com o professor, como é? Sim, isso é frequente. Como a tutoria ela é muito individual, eu espero, e realmente vai acontecer, vocês vão ver no final do ciclo, vocês vão me falar isso, vocês vão criar uma amizade com os suplentes e titulares de vocês. Então, às vezes vai acontecer de 2 horas virarem 3 ou 4. Então, conversa, né? Sempre muito respeito ao tempo do outro. Se o titular tem disponibilidade, os suplentes também querem ficar mais tempo, manda brasa. Não tem problema, tá? Vocês vão aprender ainda mais, seria bom. Mas de currículo a gente coloca 2 horas, porque como é voluntariado, colocar muitas horas, às vezes as pessoas ficam um pouco mais distantes, né? Então 2 horas é um tempo que não é muito e também não é pouco, tá? O ideal. Só que mais também sempre bem-vindo, tá? Tá bom, obrigada. De nada, espero que tenha esclarecido. Então, sobre o horário, é isso que eu queria deixar para vocês. O termo de compromisso, eu estava olhando o e-mail hoje de manhã e a maioria já mandou, isso é muito bom. O prazo é até dia 30, mas eu sei, teve pessoas que não mandaram. Gente, quem não mandou não tem problema. Não tem problema se mandar até o final dessa semana, né? Não tem problema, mas mande logo. Então, eu peço para que vocês mandem. Quem não mandou esse termo, é um termo assinado. Quem é menor de idade, eu peço também a assinatura de um responsável, não precisa ser os 2, mãe, pai, avó, seja quem for. E quem é maior, eu mandei ambas as... Eu não, a Lívia mandou ambas as versões no e-mail. A Lívia, inclusive, gente. Lívia, você está aqui? Queria fazer uma apreciação à Lívia, gente. Ela que fez todo o processo seletivo de vocês. E foi muita gente. Ela fez um trabalho impecável, rainha das admissões. Se não estiver aqui depois, quando você for ver a gravação, Lívia, fica o nosso apreço aí por ti. Tá? Mas é só isso. Eu peço para que vocês mandem o termo o quanto antes. Quem não mandou também, estou fazendo uma planilha, realmente para visualizar quem não mandou, eu vou chamar no WhatsApp, e aí vocês me mandem o quanto antes, porque a gente não pode começar o ciclo com ele. Sobre os clubes. Ok, vamos lá agora falar dos clubes. Gente, o que são os clubes? Né? Os clubes da academia.
Primeiramente, eu defino ele como uma extracurricular. Então, vocês têm a tutoria, foi até a Lara, né, que perguntou sobre ficar mais tempo. Muitos academicistas ficam, porque não participam somente da tutoria. Nós temos alguns projetos paralelos à academia. Então, o que são esses projetos? São clubes em que as pessoas acabam desenvolvendo alguma habilidade que ela gosta ou pretende realmente ficar melhor. Então, o que é isso, para não ficar tão abstrato? No ciclo passado, nós tivemos 2 clubes. O primeiro, que a gente fundou, foi o clube de jornalismo. Então, o pessoal do jornal, eles vão falar com vocês daqui a pouco, mas o clube de jornalismo, eles falavam um pouco sobre pautas nacionais, internacionais, da academia, curiosidades linguísticas, tudo isso comprimido em um pequeno jornal, que saía numa frequência quinzenal para toda a academia. Então, é uma maneira de vocês terem acesso à informação que está acontecendo em todo lugar do mundo, sintetizado, né? Então, assim, em poucas palavras, sem cansar muito. Eles trabalhavam com essa ideia, então também é tudo voluntariado e eles fazem porque eles gostam. Então, esse clube, caso vocês quiserem ingressar, fiquem à vontade. Tem também o Clube de Cultura Asiática, que eles debatem alguns assuntos e principalmente desmistificam preconceitos que muitas das vezes estão associados com o continente asiático, né? Principalmente agora, em época de pandemia, nós sabemos algumas polêmicas que deram. E nesse novo ciclo estaremos lançando mais 3. Quais são esses novos clubes? Eu estava até animado para falar, não tinha falado para ninguém ainda. O Clube de Produção de Poesias. Então, o Clube de Produção de Poesias, vocês vão aprender sobre como é que vocês podem produzir poesia, porque, gente, poesia é uma coisa que gera medo nas pessoas. Então, todo mundo fala, às vezes, nossa, eu não sei fazer poesia. A pessoa já vem com métrica, ela vem com conhecimento, assim, que realmente passa medo, né? Uma complexidade em mente. Então, a gente vai fazer como se fosse uma oficina, vocês terão aulas, e pouco a pouco vamos incentivar vocês a escreverem os próprios poemas. A ideia é que vocês se encontrem como escritores da história de vocês. Temos o Clube do Livro. Então, o Clube do Livro ele é aberto. Quando eu digo para vocês escolham um escritor para a tutoria, realmente, durante toda a tutoria, vocês vão poder ficar somente com esse escritor. Mas o Clube do Livro, gente, ele vai ser algo extremamente aberto. Então, assim, vamos ter uma reunião hoje, decidir juntos um livro por votação, de qualquer gênero, de qualquer autor, e daqui 15 dias ou daqui um mês, nos reunimos novamente para discutir um pouco desse livro, realmente ter um momento para compartilhar, incentivar a leitura em grupo, não é? E aí, a gente pode estar sempre alternando. A gente pode ler uma poesia esse mês, ou ler um conto, depois ler uma biografia, votação. Então, esse é o espaço, vocês podem alternar. Serão divulgadas? Sim, no final, a gente pensa também em fazer um e-book para publicar, mas mesma coisa que eu disse do e-book geral da academia, privacidade. A gente vai perguntar quem gostaria de ter publicado, quem não vai ficar na academia mesmo, sem passar adiante. Mas sim, vai ter um material para vocês mostrarem para quem vocês quiserem, tá bom? E o 5, gente, é um clube de história. O que é o clube de história? Como assim história? A gente vai ter aula de histórias? Não. Então, nós temos uma pessoa, ele é um professor de história, e ele vai estar mandando uma espécie de materiais. O que eu quero dizer com materiais? Escritos antigos, escrituras, coisas assim, para que vocês pesquisem. Então, não vai ser, olha, gente, hoje a gente vai ter aula sobre Brasil Império. A gente vai formar pequenas comissões para trazer algo mais próximo à academia. A ideia é que realmente seja, eu gosto da África do Sul, eu gosto do Brasil, eu gosto do Japão. Então, ele vai mandar materiais para vocês e vocês
através desses materiais vão tentar entender, nossa, essa carta foi escrita em qual contexto, para quem, por quem, né? E junto, esse clube vai criar um Instagram. Então, é um Instagram à parte, que a nossa ideia é que realmente passe conhecimento de história adiante. Mas não através de aulas, mas através de pesquisa. E, inclusive, se não ficou claro, todos os clubes produzem algo, né? Então, o jornalismo faz o jornal quinzenal. Sim, eu vou mandar o link para vocês. Acabou a reunião, todos vocês terão acesso a esses links e já podem se inscrever, e não é um processo seletivo. Então, não tenham medo. Eu coloquei muitas perguntas que não são seletivas. Então, às vezes, por exemplo, o de produção de poesias. Eu perguntei lá se a pessoa conhece métrica, se ela tem conhecimento de poesia. Então, às vezes, a pessoa mente, vai falar assim, olha, eu conheço, porque ela acha que é um processo seletivo. Mas não façam isso, pelo amor de Deus, porque é realmente para que a gente prepare materiais para vocês. Porque se vocês não têm conhecimento, a gente vai ensinar. Se vocês têm o conhecimento, já é um pouco mais... dá para pular essa etapa, né? Então, tendo conhecimento, não tendo conhecimento, vocês estão dentro. Então, respondo da maneira mais sincera possível. Então, vocês terão acesso a esse formulário. E vai ter um quarto formulário, na realidade, que ele chama, eu não sei como eu nomeei agora, intenção de formalização de clube, algo assim. O que é esse quarto formulário? A ideia é que seja tipo uma ouvidoria. Então, sempre que vocês queiram comunicar, falar, olha, eu gostaria muito que tivesse um clube de, sei lá, fotografia. Ninguém nunca falou de fotografia, mas de repente, a ideia que você pensa em fazer um clube de fotografia, mas mais pessoas também têm essa ideia. Então, esse formulário é para vocês registrarem novos clubes que vocês gostariam de formar, e se tiver demanda, a gente vai formar um novo clube. Então, todos esses clubes, na realidade, eles não foram escolhidos por nós, não fomos nós que falamos assim, olha, vamos fazer um clube de jornalismo. As pessoas realmente tiveram interesse, teve demanda, abrimos o clube, tá? Então, se ele é semanal, a pergunta, majoritariamente sim. As reuniões costumam acontecer no período noturno, que é um horário mais tranquilo para todo mundo, mas é uma coisa que o clube decide junto. Então, vamos poder... É uma frequência de 1 hora por semana, para que vocês discutam. Então, por exemplo, produção de poesias, né? São 1 hora, vocês vão ter tipo uma aula, um auxílio, para que vocês consigam escrever a poesia. E fora esse compromisso, né, da hora semanal, 1 hora apenas, vocês terão a responsabilidade de escrever o material de vocês, as poesias, os jornais, isso é paralelo às reuniões, tá? Então, sim, é toda semana. O único clube que não vai ser semanal, na realidade, é o clube do livro, porque ler um livro em 1 semana, às vezes, é muito puxado. Então, a frequência dele vai ser quinzenal ou mensal, a depender do livro. Mas jornalismo, cultura asiática, produção de poesia, sim. E história também a gente vai fazer quinzenal, tá bom? Então, Bruna, pode falar. a gente pode entrar em mais de um clube, por exemplo, eu tenho um tempo muito ocioso, então, muito tempo livre, então eu queria saber se a gente pode entrar em mais de um. Todos, claro. Se você tiver o comprometimento, e assim, gente, por mais que não é um processo seletivo, a gente perde responsabilidade. Não tenta pegar todos se vocês não conseguem segurar todos. Mas se você tem tempo, tem vontade de participar, vai entrando em 1, 2, 3, 4, sem limite. E caso... Só peço realmente para que tenha a mão na consciência, para que não pegue responsabilidade a mais. E caso vocês não puderem, ao longo do clube, não estiverem trabalhando, enfim, a gente acaba eliminando. Então, não é um processo seletivo para entrar, mas tem que ser um trabalho mútuo, né? Todo mundo precisa trabalhar. E esses clubes, eles também têm diploma, eu deixo isso claro para vocês, então no final vocês vão ter um certificado lá de terem participado. Então, uma coisa que eu deixo muito claro, inclusive, as pessoas perguntam às vezes, olha, eu preciso esperar até o certificado no final do ciclo, porque eu quero aplicar para um programa. Não, gente, sempre que vocês precisarem de alguma declaração de horas de voluntariado,
falem comigo, que aí eu mando o que vocês fazem na academia, quantas horas vocês dedicam por semana, para que vocês possam eventualmente aplicarem, ou para currículo, não sei o que vocês podem estar precisando das horas, tá bom? Mas reconhecimento tem sim. Agora, eu queria chamar duas pessoas, para não ficar apenas eu falando, para falar um pouquinho dos dois clubes que a gente teve no ciclo passado. Então, primeiramente, eu vou chamar a Letícia, do Clube de Jornalismo, para ela falar um pouquinho de como o clube funciona, então, o depoimento de uma participante. Letícia, tudo bem? Você consegue falar agora? Então, bora lá. Olá a todos, a todas, a todos. Eu sou a Letícia Souza, eu sou suplente aqui na academia, eu aprendo inglês junto com a minha mentora, Alice, e sou membro do clube de jornalismo. Alguns dos aspectos mais técnicos que eu posso falar para vocês aqui do jornal como já foi mencionado, o jornal é quinzenal, então a cada 15 dias a gente lança uma edição nova. O nosso jornal não segue uma base ideológica, tá? Então, não se preocupe que vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. Não. O membro tem total liberdade para escolher o que quer escrever, onde quer atuar. E a gente meio que divide o jornal em algumas partes de atuação. Então, nós temos, por exemplo, o Drops da Quinzena, que era a Priscila que fazia. Ela fazia drops no sentido de ter manchetes que informem de uma forma super rápida aquela pessoa que quer estar mais apressada, e drops nacionais sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. O que não faltou foi conteúdo nesse contexto de pandemia, e internacionais, o que está acontecendo no resto do mundo, em questão de vacina, e outras coisas também super interessantes acontecendo fora do Brasil. Nós temos nossos correspondentes, né, nacional, por exemplo, eu quero ser correspondente do Brasil, eu quero ser correspondente da Alemanha, de qualquer país que você quiser ser correspondente, quiser falar alguma coisa, quiser noticiar o que está acontecendo lá, pode fazer tranquilamente. Não precisa ser aquele mesmo país pelo resto do seu ciclo, tá? Você pode mudar. Nós também noticiamos alguns acontecimentos internos aqui da academia. Então, até sobre outros clubes, acho que a gente apresentou o Clube de Cultura Asiática, a gente apresenta também as dinâmicas que serão colocadas nos meses, a gente sempre tenta colocar isso no jornal, notícias internas mesmo da própria academia. E também nós temos... que assim, quando você entra, você vai tentando dar opiniões, coisas que você queria colocar, coisas para melhorar o jornal. Então, a cada edição, a cada ciclo, a gente vai adicionando coisas e melhorando realmente o nosso trabalho. Então, quando eu entrei, eu sugeri de falar de curiosidades. Aí, gente, eu sou uma pessoa muito apegada à história. O Bruno falou da pesquisa em História Geral, já estou querendo entrar no clube também. E quando eu entrei, eu sugeri a ideia de fazer curiosidades, que seria titulado Curiosidades da Vez, e eu acabei fazendo uma parte de curiosidades históricas daquilo. E realmente fica muito interessante você dar essa ideia, você tentar personalizar, dar o seu toque naquele jornal. Fica muito legal. A gente também criou uma parte que falava... você me conhece, a gente também falou da Julia Lopes, também não era muito comentado, a gente quis enaltecer, né, no nosso jornal, datas comemorativas e oportunidades, igual o Bruno falou, de colocar em grupos, oportunidades que você vê, de intercâmbio, coisas do tipo, até mesmo de visitar um museu online. A gente sempre colocava isso no jornal, oportunidades que aparecem, que nos contam. Então, você pode também, mesmo não fazendo parte do jornal, você pode dar ideias para a gente colocar, tá? E fica tudo com o seu nominho, o texto que você escreve, fica lá o seu nominho escrito. E, gente, é bem legal. Você vê que você produziu aquele texto, ficou lá no jornal e lançou para as pessoas lerem.
Nós funcionamos chamadas semanais, onde discutimos o que vai ser feito, meus planos, nossas ideias, o que será produzido nas próximas edições. Temos, em média, aí um prazo de 1-2 semanas para escrever o que a gente quer noticiar. E dependendo do que você quer escrever, né? A gente tenta sempre manter as notícias o mais frescas possível, mas sabemos que não vai ser aquela manchete inédita, né? Porque realmente demora um tempo a mais. Então, temos aí 1-2 semanas para escrever e a gente trabalha em conjunto com o time de mídias, porque a gente só escreve jornal, mas quem dá aquela cara bonitona lá de, nossa, é um jornal produzido, ficou todo bonitinho, cada um no seu lugar, é o time de mídias. E realmente eles que deixam tudo um tchan. E deixando mais pessoal essa minha fala, gente, eu não tinha experiência alguma no jornal, nada, necas. Eu só gostava de ficar escrevendo aleatoriamente, ficava devaneando aí. Mas, e isso que é legal, você não precisa ter uma experiência prévia para entrar. Você gostou? Você acha que aquilo vai acrescentar alguma coisa? Participa, gente. A minha ideia de jornal era bem aqueles filmes adolescentes, estadunidenses, sabe? Jornal da escola, vou noticiar tudo que está acontecendo aqui na escola, vou entrevistar os coleguinhas. Mas é bem diferente, você tem muito mais oportunidade de escrever o que tu quer, o que você acha que vai acrescentar no jornal. E como eu disse, como comentei que eu gosto bastante de história, eu encontrei no jornal uma forma de explorar e desenvolver esse meu lado. Então, eu espero que o jornal também sirva dessa forma para vocês, uma oportunidade de buscar, de desenvolver outras habilidades e interesses, que não seja apenas noticiar fatos, mas colocar o seu toque lá dentro do jornal também. Obrigada. Obrigado, Letícia, pelo depoimento. Gente, eu espero que vocês tenha ficado claro aí o que eles fazem, né? Esse depoimento lindo da Letícia. E sim, eu posso dizer que vocês do jornal vão ficar muito felizes com o pessoal da história. Vocês vão fazer uma ponte muito legal. E isso que a Letícia comentou sobre realmente ser correspondente de algum país que você possa se interessar, é uma característica que o clube de jornal tem, né? O clube de história vai ter. E o que a gente está trabalhando? Até com o clube de história, esse professor que a gente conseguiu, gente, ele tem muitos materiais. Então, se você falar, olha, eu gosto da China, ele vai realmente conseguir materiais para você, escrito em chinês, de, sei lá, Idade Média. E aí ele vai mandar para você, e aí você vai conseguir estudar. Então, a gente sempre traz essa abordagem, não só escrever, né, mas fazer sempre uma referência com países, já que a academia ela é internacional, ela é realmente essa ligação, né, de culturas, línguas, países e tudo mais. E aí, espero que tenha ficado claro e que vocês possam estar integrando o clube de jornalismo também. E agora, de igual modo, eu vou chamar a Maria Luísa para falar um pouco do clube de cultura asiática. Malu, você está aí? Consegue falar? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Luísa, eu sou a representante do Clube de Cultura Asiática e eu faço parte da administração com outras 4 meninas. E eu vim falar um pouquinho para vocês como é que vai ser o clube, como é que foi um pouquinho e tal. Como o próprio nome diz, é um clube com foco em cultura asiática e a gente tenta basicamente levar informações sobre o continente e, como o Bruno falou, desmitificar algumas coisas. Não sei se vocês viram aquele caso do Asian Women Hate que estava acontecendo, onde várias mulheres asiáticas foram mortas, e isso foi um super tabu que a gente ficou comentando e discutindo durante muito tempo na academia, e no nosso clube, aliás. E a gente tem esse papel lá dentro. A gente discute literatura, culinária, indústria cinematográfica, e
ciclo da academia, a gente quer fazer debates e simulações. E a gente vai criar alguns departamentos novos. O clube já era organizado em alguns departamentos, mas a gente vai criar algum novo para conseguir fazer isso de uma forma melhor. E conseguir discutir de forma mais fluida com quem está lá dentro e quem está com a gente. E eu espero que seja muito legal, porque no ciclo passado foi. E é uma coisa muito aleatória, porque você chega lá e nas reuniões que são semanais e você não sabe o que você vai falar. E alguém lança um tema do que está acontecendo na Coreia e você viu isso? Putz, eu não vi, me conta mais. E você começa a trocar figurinha com aquela pessoa e alguém puxa outro assunto sobre, você leu esse livro? O carinha é do Japão, o carinha é da China. E é muito legal mesmo. E eu vou falar um pouquinho sobre os departamentos, que eu acho que tem a ver e faz sentido, já que eu tô aqui, né? A gente tem 4 departamentos, que são da administração, que eu faço parte. Meu Deus. Que eu faço parte e a gente basicamente toma conta do clube e vê se tá tudo certo e toma conta. Basicamente as tiazinhas do clube. E tem o design e o marketing, que cuidam da parte das mídias, das nossas contas no Insta, no Twitter, etc. E é bem, bem legal, porque eles têm esse lado mais artístico, eles têm esse lance de olhar para alguma coisa e falar, vamos criar alguma coisa. Eu acho isso bem legal. E tenho criadores de conteúdo, que eles criam um conteúdo interno, é como se fosse um jornalismo, eles pesquisam e criam um conteúdo para a academia, para o nosso clube e para a academia, o que é bem legal. A gente lança o tema na nossa reunião semanal e dá para eles criarem alguma pesquisa e falarem sobre aquilo. É muito, muito maneiro. E a gente criou uma coisa nova que se chama Mesa, que vai ser responsável por organizar e criar os temas dos debates e simulações que a gente vai fazer nesse ciclo, o que eu achei muito, muito interessante. Eles basicamente vão escolher um tema e vão pegar um pouco de material e vão falar sobre, tipo, um caso de assassinato que aconteceu no Japão que ficou famosinho no mundo inteiro. A gente vai tacar dicas no grupo e falar sobre isso um pouco, para ter aquele ar de suspense. E na data que a gente formular, vai ter uma simulação. E algumas pessoas vão ser os delegados, os juízes, o júri e afins. Ou então só vai ser um debate sobre como foi aquele tema, ou se o caso em si não teve um desfecho, a gente vai tentar imaginar um desfecho para aquele caso. É bem legal. Então, gente, eu acho que é isso. Eu basicamente falei todo o clube e é isso. Obrigada. Pessoal, espero que tenha ficado claro e aguçado um pouco a vontade de vocês de participar de ambos os clubes. Como eu tinha dito, a gente não tem ainda depoimentos dos outros 3 clubes, porque eles são lançamentos, vocês irão formar ele primeira turma, mas esses 2 estão aí e, assim, chamem a gente caso tiverem dúvidas, mandem agora, mandem no WhatsApp, fala com as meninas também, porque elas têm bastante propriedade, já que elas estão desde o começo em ambos os clubes, tá? E é isso, gente. Eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida em relação ao clube, no sentido geral. O que o clube faz, essa liberdade que o clube tem. Realmente, gente, o clube é para ser algo que agrega vocês, que seja algo divertido. Ele não é uma obrigação, não é nada que vocês precisam fazer, mas é que seja algo valoroso, que tenha um valor para vocês. A ideia do clube é justamente essa, tá? Então, se tiverem dúvida, depois vocês mandem. Para agora, assim, obrigado, Júlia, por compartilhar.
não tenho dúvida, mas amei a ideia do clube, sim. E vocês fiquem à vontade para participarem, então vão ser bem-vindos. Eu vou mandar agora no clube, no grupo do WhatsApp, todos os links que a gente tem até agora. O de cultura asiática a gente vai mandar ao longo do dia, que ele está sendo finalizado, e o de história também. Mas os outros 3 vocês já têm, e aí podem se inscrever quando vocês quiserem. Por agora, muito obrigado, Manu, por compartilhar. Ficamos felizes pelo teu feedback e que você seja bem-vindo ao clube também, participe. Sabemos que todos vocês têm muito a agregar. Não tem prazo para se inscrever. Não. Então, manda. Você colocou lá no formulário que quer fazer parte, a gente já vai te chamar. Então, isso aconteceu, sim, tipo, no ciclo passado, que foi de janeiro a maio. Algumas pessoas ingressaram em março ou abril. Não tem problema. Talvez, se tiver um trabalho acontecendo, tipo, o jornal. Às vezes, o jornal, eles estão no meio de uma edição. Você não consegue entrar naquela edição. Mas na próxima, já fica à vontade. Então, caso, às vezes, você fala, olha, agora eu não consigo, mas no mês que vem já fica mais tranquilo, só se inscreva, porque a gente está sempre checando aquele formulário e quando tem inscrições novas, a gente já convida a pessoa para ingressar, tá bom? Beleza, gente. Agora eu vou chamar 2 participantes para falarem um pouco sobre uma novidade da academia. Então, nesse momento, sejam bem-vindas, Maria Carol e Priscila. Elas vão trazer umas novidades que a gente está lançando agora na academia. O momento é de vocês, podem ir. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Maria Carol. Eu tenho 18 anos, sou carioca. Sou fundadora da academia, também titular de alemão e italiano, mas atualmente eu sou presidente das Relações Exteriores. O que são relações exteriores? Tudo que vai ultrapassar as fronteiras do nosso grupo de WhatsApp, da dinâmica interna da academia. Por exemplo, divulgações, parcerias com outros projetos, isso são relações exteriores. Então, por exemplo, se você gostaria de trazer a academia para sua escola, fazer uma palestra explicando como é o processo seletivo, ótimo, pode falar comigo. Se você quiser fazer uma parceria com a gente, se você participa de outro projeto e fala, caraca, tem muito a ver com a academia esse projeto, pode falar com a gente, também é super possível de acontecer. Para além disso, a grande criação das relações exteriores atualmente é o site da academia. Eu vou compartilhar rapidinho com vocês, para vocês darem uma olhadinha no site que a gente fez para vocês. Entramos aqui em www.academialinguistica.com. Estamos aqui. Aqui vocês podem encontrar basicamente tudo sobre a academia, de quem somos, como foi fundada a academia, nomenclaturas. Perdi o que o Bruno falou sobre titular, suplente, cadeira. Pode vir aqui checar. Conhecer a nossa equipe, um pouquinho da gente, sobre a tutoria, dinâmicas em grupo, um pouco mais sobre os clubes, tá tudo aqui direitinho, segmentado para vocês lerem mais. Também, para ler o jornal, vocês podem vir por aqui. Aqui está disponibilizado as edições do ano passado, do ciclo passado, desculpa. Só clicar, vai ser direcionado para a edição. Tem que ajeitar isso, mas pode deixar que hoje de noite vai estar direitinho para vocês. Também se inscrever nos clubes. Perdi o link do WhatsApp. Pode vir aqui, seja membro dos nossos clubes. Jornalismo, pode clicar aqui. Já está aqui o formulário para vocês se inscreverem nos clubes, tranquilamente. Poesia, livro, cultura asiática, história geral. E também, para vocês darem uma olhada, o e-book que a gente produziu no ciclo passado também está disponibilizado aqui. Tanto para você comprar pela Amazon, compartilhar ou ver a preview. As primeiras 15 páginas, se eu não me engano. Isso sobre preço, eu vou explicar rapidinho, que a Amazon obriga a gente a colocar um preço mínimo. É uma empresa capitalista, obriga a gente a precificar
a nossa produção, mas a gente colocou o mínimo do preço, que é $1, se eu não me engano, então tá aí $1 pela nossa produção, que é revertido, é claro, para a academia. Então é isso. Além de tudo isso, nós também vamos ter um blog no nosso site. Para explicar um pouquinho mais sobre o blog, eu vou chamar a Priscila maravilhosa para explicar para vocês. Eu agradeço, maravilhosa, tá? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Priscila, como a Carol disse. Eu sou de Belém, então, para mostrar que a academia, ela atinge todos os lugares do país, né? Então, falando sobre o blog, a gente, aqui na academia, a gente gosta de comunicar. Esse é um negócio, a gente gosta de comunicar. Então, a gente pensou na criação do site, para vocês terem todas as informações maravilhosas que a Carol disse, para ninguém ficar perdido do que é o que, o site está aí para vocês, revirem ele do avesso. Com o blog, a gente tem alguns objetivos, tá? Tanto com os clubes em geral, quanto com o site, o blog, a gente pretende que as pessoas desenvolvam habilidades dentro da academia. Ou desenvolvam a habilidade, ou aprimorem as habilidades que já têm. Então, na descrição dos clubes, vocês vão ver que tipo de habilidade cada clube pretende desenvolver, tá? Aqui no blog, a gente pretende desenvolver habilidades de escrita, de pesquisa, de produção de conteúdo, de empatia também, né? Porque a gente vai escrever para outra pessoa. Então, a gente tem que ter esse sentimento, né, de empatia, para o que o outro vai ler, para que o outro consiga entender o que a gente quer falar, a mensagem que a gente quer transmitir. Então, assim, com o blog, a gente quer falar de assuntos variados, mas, claro, todos dentro do mundo da academia. Então, a gente vai falar sobre resenha de livro, vai falar sobre dicas de estudo, a gente vai ensinar o nosso público leitor como estudar, de que forma, por onde que eu vou, por onde eu começo, como é que eu sei o meu nível de conhecimento de um determinado idioma, de português também, né? E, assim, a nossa sugestão é que os redatores, eles escrevam de 1 a 2 textos por mês. A gente colocou uma média de 6 horas por mês, mas, assim, é muito flexível, gente. Então, de acordo com o tempo de vocês podem escrever de acordo com a criatividade de vocês, vou dizer assim. Então, assim, a ideia é que com os clubes e o blog também, falando do blog porque eu tenho um carinho por ele, a gente aprenda também a ser pessoas organizadas, pessoas responsáveis, pessoas que saibam trabalhar em equipe, que participem, por exemplo, de reuniões de brainstorming, que é a nossa ideia, e sejam criativas, participem, falem mesmo, sabe? Não tenham vergonha de dizer as suas ideias. Então, assim, é um trabalho, eu sou muito apaixonada por esse trabalho que é a academia, gente. Então, assim, se engajem, de verdade. É uma forma, não é em todo lugar que tu consegue encontrar um espaço para te construir como ser humano mesmo, um espaço para te ser um cidadão, uma pessoa de valor, tá? Então, aqui eu deixo o meu registro, inclusive, de carinho pela academia. E aqui eu já deixo o meu convite, não estou autorizada, tá, gente? Mas já deixo aqui o meu convite para se inscreverem para redatores do blog. Gente, vocês não têm noção de como a gente está louco para vocês entrarem e se engajarem, participarem realmente, tá? E o link para a inscrição de redator do blog está no site, gente. Se o Bruno esquecer de compartilhar com vocês, vocês olhem lá. Tá no site, tá tudo lá, tá bom? Obrigado, gente. Maria Carol, Priscila, pela fala de vocês. E esse site está um capricho, eu já falei isso umas 3, 4 vezes, mas ele está muito lindo, bem trabalhado, e ficamos contentes com o trabalho de vocês. E, pessoal, se inscrevam, valorizem o trabalho das meninas. E
E eu vou disponibilizar, sim, o link para vocês, mais tarde. Todos, acabando a reunião, eu já mando tudo para vocês, tá bom? E aí vão para o site. E outra coisa que eu gostaria de falar, realmente ela colocou sobre a vaga de redator de blog. Isso é algo que a gente sempre busca trazer na academia. Então, a gente usa muito para divulgar as nossas vagas a plataforma Tados. Então, eu acredito que muitos de vocês vieram de lá. E LinkedIn e o Instagram, são as três, na verdade, que a gente divulga. E a gente sempre bota um pouco mais de prioridade para quem é da academia, né? Então, às vezes, a gente lança alguma vaga e a gente tem uma proposta, a gente fala, olha, vamos divulgar. E a gente divulga sempre primeiramente para vocês, antes de abrir realmente para o público externo, porque você já tem uma visão do que é a academia. Então, a gente possibilita também esse espaço de crescimento para outros cargos administrativos. E, claro, tem pessoas aqui que têm mais de um cargo, então ela tem um cargo administrativo e ela é titular, ou ela é suplente. Então, nada impede de vocês ensinarem, aprenderem a língua de vocês e serem do time de mídias, por exemplo, que é um time grandíssimo, né? Eles fazem tantas coisas e é um time enorme, gente. Outra apreciação a eles também, são perfeitos. E os demais cargos, departamentos também, nós sempre tentamos priorizá-los. Tá? Então, nesse momento, só para encerrar, não tínhamos dado muita ênfase ainda em WhatsApp, mas usaremos uma chamada para que fique mais claro a intenção deste trabalho. Né? Então, para quem leu o edital antigo, nesse edital novo eu não tinha posto, mas uma das preocupações da academia é ter um atendimento socioemocional. Então, o que é isso? Primeiro que o projeto ele foi criado numa realidade já de pandemia. E, como a Priscila ressaltou, empatia sempre se faz bem, ainda mais no momento tão crítico que o mundo está. Né? Então, a gente sempre busca não só ser uma escola normal, assim, notas. A gente nem faz isso aqui dentro. Mas a gente se preocupa muito com o emocional das pessoas. Então, a gente tem, sim, um departamento chamado, né, socioemocional, que realmente vão auxiliar vocês nisto. E aí eu vou deixar uma das meninas que faz o atendimento falar com vocês, tá? Então, Júlia, seja bem-vinda, se apresente para o pessoal, explica um pouco do trabalho de vocês. Esse espaço é seu. Oi, boa tarde, eu sou a Júlia. E eu preparei um pequeno roteiro aqui para apresentar isso para vocês, mas acho que nem consigo seguir, é bem pequenininho. Mas vai ser incrível acompanhar vocês nesses 4 meses. Eu espero que se sintam todos confortáveis para conversar comigo. E vai ser eu e a Micaele. Ela não pôde estar nesse momento, mas eu falo por ela aqui. E, bom, e o que é assistência socioemocional? A gente vai estar acompanhando vocês esse ciclo, mas fazendo roda de conversa, algo para distrair vocês, algo para deixar bem mais tranquilo esse clima de pandemia, até porque tá bem difícil seguir com tudo, às vezes a gente fica muito cansado emocionalmente, mentalmente, então a gente vai estar aqui acompanhando vocês, fazendo essas rodas de conversas, alguns workshops, não sei falar isso, mas que a gente vai estar produzindo para vocês. E eu fico muito grata por estar fazendo parte desse projeto. Acho que quando eu recebi a notícia, eu falei, gente, não está acontecendo. Então, acho que é mais ou menos isso, a gente vai estar mesmo acompanhando para ter esse auxílio, esse apoio, né, esse ombro amigo nesse período. Creio que às vezes fica muito complicado para todo mundo, tem alguns momentos de estresse, de medo, então dá aquele tenso, assim, fica tenso o clima, e para descontrair tudo isso, além dos clubes que são maravilhosos, que eu adorei, vai ter essa roda de conversa nossa. E sinto à vontade para conversar comigo, me chamar, vou estar sempre ali acompanhando, sempre que puder. Espero que a gente possa, assim, se tornar grandes amigos, todo mundo. Eu estou nos 2 grupos, acho que de suplentes e de titulares, então me chame, eu vou chamar todos vocês. Já adorei tudo aqui até agora. E é basicamente isso, gente. Não tem muito o que falar, até porque é algo mais simples, algo não tão pesado para vocês. Até depois de toda essa coisa que vocês receberam, acho que isso é mais para aliviar vocês um pouco, de que vocês não estão sozinhos. E isso vai ser muito importante.
Muito obrigada pelo espaço, Bruno. Eu agradeço, Ju, pelo teu trabalho, extremamente importante para nós. Então, pessoal, procurem ela sim. Na verdade, todos nós do administrativo estamos, né, em ambos os grupos, os suplentes dos titulares, e se precisarem falar conosco, eu coloco todos como administradores, para ficar mais fácil de vocês simbolizarem quem é quem. Então, é só procurar a gente no grupo que está lá os nossos contatos, tá? E isso aí, gente. Pessoal, só para encerrar, então, de fato encerrar, eu sei que eu já falei muito aqui, vocês não devem estar mais aguentando. Eu tinha dito no início de fazer uma dinâmica só para encerrar. Então, essa aqui é mais para vocês, algo voltado a vocês. Tem uma plataforma muito, talvez vocês conheçam, muito interessante, chamada Feature Me. E eu vou mandar o link aqui para vocês também. O que essa plataforma ela faz? Gente, é uma plataforma de carta. Então a gente vai mandar carta um para o outro. Não ainda. Para o futuro, quem sabe. Feature Me. Então a gente vai mandar carta para nós mesmos. E como que essa proposta ela funciona? Bom, vocês vão escrever algum recado que vocês gostariam de ler daqui 4 meses. Ou seja, quando esse ciclo terminar. Então, você vai colocar uma data, vou mandar o link aqui agora para vocês, e uma data e o e-mail de vocês. E no dia, vocês não vão nem lembrar, vocês vão receber essa carta e vão se sentir contentes e lembrar deste momento, eu tenho certeza. Então, o link é este aqui, e é uma experiência muito boa, gente. Eu tinha recebido agora, no dia 21 passado, uma que eu escrevi para mim em janeiro, com algumas metas que eu tinha feito para mim, e aí várias emoções, né? No final, quando a gente lê como é que a gente estava e como é que a gente está agora, o jeito de escrever, tudo muda. Então, a proposta é que vocês entrem nesse site, estejam escrevendo uma pequena carta, e nessa carta eu peço para que vocês escrevam ou em português, ou serem um pouco mais ousados e tentarem escrever no idioma que vocês estão estudando. Me perdoa o pessoal do grego e tudo mais, mas quem se sentir à vontade para escrever em inglês, podem escrever e coloque a data de 6 de junho, 6 de novembro, e o e-mail de vocês. Então, isso é só para encerrar, eu deixei para o final, porque a Ju já veio falar da assistência socioemocional, queria deixar também a cartinha. E com isso, eu me despeço de vocês, peço que vocês escrevam a carta e já podem, pouco a pouco, deixar na reunião, tá? Muito obrigado por tudo, pela participação de vocês. Falem conosco nos grupos de WhatsApp, dúvidas, se precisarem, a gente faz outras reuniões. E é isso, só tenho a agradecer a todos por essa equipe, pela academia toda. Vocês fazem isso. Muito obrigado, de verdade. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, pessoal.